Boa noite. Bom, você que está na internet, boa noite. Estamos de volta aqui. Como é bom a gente poder louvar a Deus, né? Eu estava louvando a Deus aí, me ajoelhei ali. Que maravilha, né? Você poder falar com Deus, falar com o nosso Criador, aquele que fez todas as coisas, nos abençoou, comprou de volta a nossa vida para que a gente pudesse ter vida eterna. Maravilha, né? A gente veio de um retiro de casais. Quem estava lá, tem uma galera aí que estava lá, né? Esse retiro foi maravilhoso, bom demais, gente. Olha, você que estava lá como um encontrista, né? Já foi bom. Para a gente que é da equipe, você não imagina assim como Deus fez maravilhas. A gente até no momento que não saiu do jeito planejado, e vocês, quem está como encontrista não sabe, né? Que a gente que planejou, né? Até quando não sai da maneira planejada, sai melhor do que a gente imaginou, né? Então, você tem uma ideia, a gente montou lá uma estrutura lá, que era ao ar livre, e de repente começa a chover. Aí a gente tem que se organizar vão chegar em 20 minutos. Corre! Mas deu tudo certo, ficou tudo maravilhoso, tudo lindo, né? Muito legal. Não vou contar detalhes, porque você não foi ainda, não posso te dar, né, detalhes, né? E aí eu estava pensando, né? Teve uma palavra maravilhosa lá do Bispo André e da Rafa, muito legal, que me abençoou muito, né? E eu estava pensando sobre algumas coisas que Deus tem falado, já vinha falando no meu coração. Inclusive eu falei sobre isso em Caxias e falei também no Recreio recentemente. Eu quis compartilhar com você aquilo que Deus tem falado no meu coração. Você me permite fazer isso hoje? A gente vai ter um papo hoje, trocar uma ideia hoje sobre isso? Sabe que eu gosto de conversar, né, só, né? Não sei pregar, não. Eu sei conversar com você. A gente vai batendo um papo, né? E eu estava pensando assim, né, o que faz a gente se encontrar aqui, né? O que faz a gente... você tem uma origem, não sei qual é a sua origem, eu sei qual é a minha, de onde eu vim, né? De onde vieram os meus pais... E como é que a gente se encontra na Tijuca, numa igreja na Tijuca, né? Eu não moro aqui na Tijuca, eu moro um pouco distante, e de repente a gente se encontra aqui, a gente serve a Deus, não tão distante, far away. A gente de repente começa a servir junto, anda junto, caminha junto, né? O que faz isso, né? De repente você, essa pessoa que está do seu lado aí, que você casou, ou seus filhos, sabe, o que faz a gente, seus amigos, o que faz a gente ir se encontrando, né, na vida e as coisas irem acontecendo do jeito que vão acontecendo, né? Eu estava pensando sobre a jornada da fé. Como é que é essa jornada, né? Você foi chamado, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, pela crença. E essa fé, ela tem uma jornada, ela tem um caminho, né? Então eu quero compartilhar contigo nessa noite como funciona essa jornada de fé. Talvez você não tenha essa percepção, e talvez você tenha ou tenha esquecido, ou vai fortalecer isso no teu coração, para que a gente possa entender por que a gente está aqui, por que a gente se encontrou aqui, por que você encontrou as pessoas que você encontrou, por que você trabalha onde você trabalha, né? Você sabe que vários profetas, que a gente vê na Bíblia, né? A gente vê vários profetas na Bíblia, né? Você sabia que alguns deles são contemporâneos? Eles se encontravam, eles se falavam. Então, Naum, Sofonias e Abacuque, né? São 3 livros da Bíblia, 3 profetas, eles são contemporâneos. Eles se encontravam. Daniel e Ezequiel são contemporâneos. Eles se encontravam. O que fez, né? Eles se encontrarem, né? Tem uma condução. Tem uma linha de condução nisso aí. O nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, cuidando de tudo, né? E se você e eu estamos nessa jornada hoje, juntos aqui, você está junto dessas pessoas que você está junto, né? É porque Deus está conduzindo essa linha. E eu quero compartilhar contigo isso, para que isso possa encher o teu coração, como tem enchido o meu. Então, a jornada da fé, né? Qual é a nossa agenda hoje? A gente vai falar, eu vou tentar falar rápido, né? Minha mulher não acredita, mas eu vou falar rápido. Nossa agenda hoje, né? É falar do que é a jornada da fé, entender como ela funciona, relacionar essa jornada com a nossa vida,
Observar a linha do tempo de uma família, eu vou falar muito rápido sobre isso, depois você pensa sobre isso, e analisar aspectos de uma vida vitoriosa. Essa é a nossa agenda de hoje, tá? É sobre isso que a gente vai falar. Então, já estou te adiantando para que você possa organizar aí, né, os arquivos para que a gente possa falar sobre isso hoje, tá bom? Beleza? Então, o que é a jornada da fé? Vou falar algumas frases para você guardar. A jornada da fé é um caminho a ser seguido. Deus estabeleceu um caminho para a gente, e essa jornada que nós vivemos é um caminho a ser seguido. Você sabia que o evangelho, lá no início, ele não se chamava os evangélicos. Olha, esses aí são os evangélicos. Sabe como eles eram chamados? Eles são os do caminho. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele era as portas de entrada para o Santo dos Santos, que tinham esses nomes. Isso é um outro papo, para um outro momento. Mas as portas se chamavam caminho, verdade e vida, e aí entrava no Santo dos Santos. Mas ele dizia que ele era o caminho. E aí, os crentes, os evangélicos, eram chamados aqueles do caminho. Então, a jornada da fé, ela é uma jornada, ela é um caminho a ser seguido. Primeira coisa, a gente precisa entender isso. Não é um caminho que eu saio a ermo, saio da forma que eu quiser, vamos todo mundo aí, cada um para si, cada um por si. Não, tem um caminho a ser seguido. E é um caminho de bênção, isso aqui é legal. É um caminho de bênção. E é nesse caminho que a Bíblia fala que as bênçãos nos perseguem. Colam chapa atrás da gente. Vão colando em nós. Por quê? Porque nós estamos no caminho. É o caminho da bênção. Outra coisa, essa jornada da fé é uma jornada de certeza e de convicção. O que a Bíblia fala que a fé é? Ela é certeza e convicção. Então a jornada da fé, ela precisa ser, eu preciso testificar, analisar dentro de mim, se nesse caminho é um caminho que eu estou, nessa jornada que eu estou, é uma jornada de convicção e certeza. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Inverte isso aí que eu falei invertido, tá? Isso é fé. Então a jornada da fé é uma jornada de certeza e de convicção. Se em algum momento, eu ou você, nós não estamos com certeza e convicção, nós precisamos parar e nos encher de novo dessa certeza e dessa convicção para que a gente possa seguir essa jornada, continuar a jornada. Está claro isso, gente? Beleza? Também é uma jornada de barreiras e desafios. Jesus nunca enganou a gente. Ele falou, né? Vocês vão ter nesse caminho, nessa jornada, vocês vão ter aflições, lutas, barreiras, desafios. Pode chamar do nome que você quiser, tribulação, né? Vocês vão ter desafios, barreiras e desafios. Então essa jornada é uma jornada de barreiras e desafios. Lê do engano, a gente achar que agora eu recebi a Jesus Cristo no meu coração e eu não vou ter mais barreira e desafio. Pelo contrário, vamos ter muitas barreiras e muitos desafios a enfrentar. Umas dessas barreiras estão ligadas a nós mesmos, né? Está ligado a mim mesmo. Eu estou ouvindo uma música muito legal, que assim, eu ouço umas músicas meio doidas aí, crentes, né? Uns caras meio doidos aí, que ela fala o seguinte: eu fui resgatado de mim pelo seu amor. Ele fala assim, eu que já não aguentava mais o desprazer da minha companhia, fui resgatado de mim pelo seu amor. Olha que coisa profunda que a música é, né? Eu que não aguentava mais o desprazer da minha companhia, fui resgatado de mim pelo seu amor. Muito legal essa música. Muito maneira. Depois eu boto para você ouvir. Já botei lá no grupinho lá, o pessoal já sabe. Gente, nós fomos resgatados porque nós também temos barreiras a vencer aqui, internas. E as grandes barreiras estão aqui, né? As grandes barreiras estão aqui. Não é verdade? É de acreditar. É de que, apesar dos meus sentimentos, apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus erros,
O Senhor está comigo e eu vou vencer, eu vou continuar e vamos embora e vamos seguir com certeza e convicção. Com certeza e convicção, com certeza e convicção. Essa é a jornada da fé. Mas também é uma jornada de paz e de alegria interior. Muito desafio, muita luta, mas paz e alegria interior. Você quer ter paz e alegria interior? Siga a jornada da fé. Porque é uma jornada dura, para os brabos. Quem é brabo aí diz amém. Tem que ser brabo, né? Braba. Não é isso? Mas também é uma jornada de paz e alegria interior. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele traz convicção, traz força, traz ânimo. Aquele que está cansado, né? Ele renova as forças, ele restaura e a gente vai se fortalecendo e continua na luta. Mas também, é uma jornada de avanço e progresso. Eu tenho certeza, convicção, de que você hoje é melhor do que você era ontem. Eu sou assim. Hoje eu sou melhor, sou uma pessoa melhor. E eu não estou falando de grana não, tá, gente? Eventualmente sim, mas eu hoje sou uma pessoa melhor do que eu era ontem. Você também? E você e eu seremos pessoas melhores amanhã do que hoje. Porque é uma jornada de avanço e de progresso. Essa é, se nós seguirmos nesse caminho, nessa jornada da fé. Está comigo nessa aí? Eu quero ser melhor, você também, tem certeza? Então vamos embora, vamos caminhando nisso aí. Diz assim, 1 Coríntios 2,9, diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Também ama Deus. Então, o que eu estou falando para você, que hoje eu sou melhor do que ontem, e amanhã eu serei melhor do que hoje, você também. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para a gente. Quando a Bíblia fala de coisas que Deus tem preparado para a gente, para nós, os que amamos a Deus, não são só coisas materiais. Aliás, essas coisas são as menos valiosas. As coisas materiais são as menos valiosas. Gente, eu fui curado de um monte de coisa, né? Eu vou contar daqui a pouco uma historinha para você, mas eu fui curado de um monte de coisa. Inclusive, de um complexo de inferioridade, sabe? Eu não posso, eu não tenho, Cara, acabou com esse negócio. Acabou com esse negócio, já há muito tempo atrás, né? Alguns anos atrás, quando eu recebi Jesus, que isso? Ele me amou desse jeito. É pessoal. Está tudo incluído. Então, acabou. Tomei posse, é meu agora. E vamos fazer a obra de Deus. Vamos caminhar e vamos embora, vamos seguir, vamos trabalhar, né? Assim que vai. Né? Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós, é preparado para a sua vida como pessoa, crescendo, avançando, progredindo, deixando as coisas para trás e seguindo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Como a Bíblia fala, vamos embora. Está comigo nessa? Vamos embora? Vamos embora junto, cara, nessa. É por isso que a gente está aqui juntos. Para a gente caminhar juntos, aprender juntos. Estou aprendendo junto contigo. Quando eu sento aqui, que eu ouço esses pastores aqui, eu fico maravilhado. Graças, obrigado, Senhor, por estar aqui sentado nesse banco aqui, ouvindo, vendo. Quando eu converso com Gustavo e Cris, por exemplo, cara, que maravilha a paz que o Gustavo me traz. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Na Cristina me traz outra coisa. Me traz um desejo de avançar. Vamos embora! O Gustavo me traz de paz. Calma, vai dar tudo certo. O equilíbrio, né? Cada um deles, né? Romanos diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado por Deus? O propósito dele? Fomos chamados por Deus. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso é bom demais. Já está sendo bom e vai ser melhor ainda. Aí eu quero ver uma linha do tempo rápida com você, rapidinho, para não perder muito tempo, de uma família.
Eu queria que você pensasse sobre isso. A gente vai pensar sobre isso aqui, ó. Uma família, a família de Abraão. Quantos já ouviram falar desse cara aí? O cara chamado Abraão. Você nunca ouviu falar sobre Abraão? Abraão, cara da Bíblia, que ele recebeu um chamado de Deus, ó, sai daí de onde você está, que eu vou te levar para um outro lugar, e nesse lugar você vai ser muito abençoado. Está pequenininho ali, né? Talvez você não consiga ler. Então, está dizendo isso aí, ó, recebeu um chamado, Abraão, e foi. Ouviu e aceitou a proposta de Deus. Depois de aceitar a proposta de Deus, vou ficar de frente para cá porque tem uma câmera ali, né? Estava de costas para a câmera. Isaac, o filho dele, recebeu o legado do seu pai com promessas expressivas de avanço. Em um momento de crise, decidiu que ia se mudar. Mas Deus disse para ele ficar no mesmo lugar. Ele enfrentou um momento de crise, e ele falou assim, eu vou para o Egito, a economia aqui está ruim, está com seca, eu vou para o Egito. Deus falou, não, fica aí que eu vou te abençoar onde você está. Olha só que legal. Fica aí que eu vou te abençoar onde você está. Ele foi abençoado ou não foi? Foi abençoado. Deus dava estratégia para ele, assim, ó. Ele cavava um poço aqui, saía água na seca. Aí ele alimentava o gado, ele plantava e tal. Aí vinham os amalequitas, vinham os inimigos lá, entulhava o poço. Aí ele pensava, vou abrir um poço aqui. Abri um poço aqui, saía água. Abri um poço ali, saía água. Eu te pergunto o seguinte, isso é estratégia ou não é? Eles não tinham estudo geológico para saber que no deserto tem lençol freático que passa embaixo. E por onde passa o lençol freático? Entende isso? Que ele não tinha estudo geológico para isso? Como a gente tem hoje? E que Deus dava estratégia para ele? E é isso que vai acontecer contigo, que acontece comigo. No teu trabalho, no teu negócio, você pensa e Deus te dá uma ideia legal, você vai lá e executa aquela ideia e Deus te abençoa. Te dá uma ideia de fazer um curso, você faz um curso, daqui a um tempo aparece uma vaga para quem tem aquele curso, sabe? Essas coisas que Deus vai te dando uma estratégia, né? A gente está até desligado nisso aí, né? Está só servindo a Deus, só seguindo o caminho. A gente está só seguindo o caminho, só na jornada. E Deus vai te dando estratégia. Foi o que aconteceu com Isaac e acontece com a gente. Bom, Isaac teve um filho chamado Jacó. Teve 2 filhos, né? Um deles era Jacó, né? Ele era chamado de trapaceador, ele era vacilão, né? Mas de repente ele se converte, recebe uma visita de Deus, transforma a sua vida, né? Pede perdão ao irmão dele, que ele tinha prejudicado muito o irmão dele, né? Mudou, fez uma conversão de vida e Deus abençoou a vida dele. Abençoou a vida dele, toda a bênção que ele recebeu, ele teve alguns filhos, e um dos filhos dele se chamava José. Já ouviu falar de José? Não é o seu José lá da padaria, não. O seu José lá da mercearia, não. José. José do Egito, né? José teve uma trajetória de desafios e adversidades, mas em momento algum esqueceu do seu Deus. Mesmo em momento de pressão, tinha o coração no Deus de seus pais e por isso teve tanto sucesso na vida. José foi um cara de sucesso, não foi? Mas José tinha um porquê dele ter sucesso. Aí eu quero ver contigo a linha do tempo de José. Tem uma linha do tempo ali. Rápida, né? É lógico. E aí, olha só, gente. Isso aqui é mais de 200 anos acontecendo. Desde Abraão até José, né? Até essa história toda de José, dá 200 anos. Eu te pergunto o seguinte. Você sabe a história da tua família há 200 anos atrás? Eu não sei. Você sabe? Eu sei uma parte. Né? Gente, Deus estava conduzindo essa família ou não estava conduzindo essa turma aí? Tinha uma linha de condução ou não tinha uma linha de condução? Com todos os defeitos deles, e a Bíblia não esconde nenhum dos defeitos deles. Entende? E Deus vinha conduzindo a linha, a família, a casa deles, vinha conduzindo, dando uma direção. E aí, quem aceitava essa direção? Abençoado. Quem aceitava essa direção? Abençoado. E aí por diante. Quem colocava o coração no caminho, na jornada? Abençoado. E você colocou o coração no caminho, na jornada? É abençoado também, com todos os seus desafios, com todos os meus desafios. Eu estou mostrando para você os desafios que esses caras têm.
E com todos os desafios, Deus ia avançando, prosperando, progredindo a vida deles. E aí José, você sabe a história? Raquel, sua mãe, era estéril, ela não podia ter filhos. E aí orou a Deus e ele nasceu. Deus já tinha um propósito antes dele nascer, assim como nós. Deus tinha um propósito antes de você nascer, sabia? Assim na vida de José também. Aquela historinha que eu falei que eu ia contar, vou contar agora. Quando eu nasci, um pouquinho depois de eu nascer, eu fiquei doente. Eu lembro que eu estava doente, minha mãe me conta, né? Eu lembro que minha mãe me conta que eu estava doente, fiquei internado, muitas vezes eu tinha um negócio chamado bronquiolite, que muitas crianças tinham, né? Isso há 50 anos atrás era um negócio sério, né? Mais sério. Se hoje, né, é sério, imagina 50 anos atrás, né? Eu tenho 50 anos. Nem parece, né? Parece que tem o quê? 49, meio, né? Corpinho de 49, mas tem 50. Com 50 anos atrás, bronquiolite. O médico já falou que não ia dar mais, né? Já fui reanimado algumas vezes, acho que 3 vezes, minha mãe me fala. 3 vezes eu fui reanimado, porque eu tinha já parado, tinha parada cardíaca. Aí, uma amiga dela, quando eu nasci, minha mãe tinha 18 anos. Uma amiga dela, também na mesma idade, 18, 19 anos, cristã, minha mãe não era, chegou e falou assim: eu posso fazer uma oração por ele? Pode. Chegou: doutor, eu posso fazer uma oração por ele? Pode. Ela me pegou no colo, fez uma oração. Senhor, cura ele, tal. Não sei qual foi a oração que ela fez. Pronto. A partir dali, eu fui melhorando. Eu tinha entre 6 meses e 1 ano de idade, que foi esse processo, né? A partir dali, eu fui melhorando. 50 anos depois, estou aqui, servindo a Deus. Ninguém diz, né, que são 50 anos. Estou aí. Uma oração que uma menina de 18, 19 anos me pegou no colo e fez uma oração por mim. Eu tenho certeza que você também tem a sua história, né? Cada um de nós tem a sua história, como que recebeu Jesus. Mas eu só fui receber Jesus já com 16 anos. Eu não recebi. Minha mãe não foi para a igreja. Minha mãe não se converteu. Ela recebeu essa bênção do filho dela ser curado e ela não foi para a igreja, não. Continuou a vida dela, né? Continuamos a nossa vida. Com 16 anos de idade, eu me converti. Aí minha mãe se converteu logo depois em seguida. Olha só. Olha a linha de condução, né? Agora, pensa na linha de condução da sua vida. Como Deus preparou as coisas para te encontrar. Como Deus tem preparado as coisas para encontrar, para te dar crescimento, para te dar avanço, para te aproximar dEle. Olha o que Deus tem feito na sua vida e na minha vida. Uma linha de condução. Não é verdade? Quantas coisas aconteceram, né? Sabe como é que eu me converti? Eu ficava tocando violão, estava tocando violão com uma rapaziada na praça. A gente ficava até de manhã tocando violão na praça lá. Eu trabalhava de noite. Trabalhava num lugar à noite. E aí, ficava na violão. Quando chegava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a galera já estava na praça, eu estava lá. Ficava lá, já ficava até de manhã. Como eu pegava tarde no trabalho, pegava 4 horas da tarde, não precisava acordar cedo, né? Então eu ficava até de manhã lá tocando violão com o pessoal na praça e tal. Um daqueles rapazes era crente. Todo mundo ali com 16, 18, 19 anos, aquela... Sabe como é que é, né? Na praça, né? Há 30 e poucos anos atrás, né? Tu podia ficar na praça, né? Tocando violão, brincando e tal, né? Então eu estava ali na praça tocando violão e tal. Um rapaz falou assim: você quer ir na minha igreja amanhã? Quero, vou. Entrei na igreja de Nova Vida de Bom Sucesso, quem conhece aí, né? Entrei lá na juventude, não saí nunca mais, estou aí até hoje, 35 anos depois, né? 34, 35, não sei quanto tempo, mais ou menos isso aí, né? Mas, nesse dia que eu entrei, aconteceu um negócio incrível, que aquela moça que orou por mim era minha madrinha, né? Eram jovens ali, né? 18, 19 anos, era minha madrinha. E ela era crente. De vez em quando ela me pegava e me levava, eu criança, 4 anos, 5 anos de idade, 6 anos de idade, ela me pegava e me levava na igreja dela, igreja metodista de Bangu. Me levava na igreja dela. E eu ficava impressionado com aqueles hinos projetados na parede, no retroprojetor, sabe?
Cara, como é que pode as letras, né? 4, 5 anos de idade, né? A criança ficava incrível, aquele negócio, 5, 6 anos, tal, vendo aquele negócio projetado na parede, aquelas letras. Depois elas se afastaram, não se falaram mais. Com 16 anos, eu entro na igreja, esse rapaz me convidou, eu entrei na juventude, tocou, aí aquela projeção, fiquei encantado com aquele negócio, né? E tocou a música que eu lembrava, de quando minha madrinha me levou, né? Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Você é velho, hein? Você é velho demais, hein? Quer dizer, há 35 anos atrás já era velha essa música. Olha só, tocou justamente uma música que eu lembrava naquele dia, chorava igual uma criança. Né? Traz as crianças para o culto, né? Não é verdade? Traz as crianças para o culto. Entendi isso, que está assim, as coisas vão sendo conduzidas por Deus para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa estar no caminho, na jornada, e vamos embora. Né? Então, rapidinho aqui, José teve um sonho, falou com seus irmãos, os irmãos dele ficaram com raiva dele. Ah, você é o mais novo e vai reinar sobre a gente? Prende esse menino aí. Jogou na cisterna, esperou passar uns caras lá, vendeu o irmão, falou para o pai que o filho tinha morrido, né? Que o irmão tinha morrido, e o cara foi vendido como escravo. Chegou lá, imagina, o cara que era o queridinho do papai, né? Virou escravo. Aí chega num lugar desconhecido, como escravo, né? E lá ele abençoa a vida do cara que ele trabalha, ele começa a trabalhar para o cara e começa a abençoar a casa do cara. Por quê? Porque ele era fiel, tinha o coração no lugar certo. Olha que legal, né? É um cara com o coração certo. Foi lá na jornada, tal, passou um monte de desafio. Aí a mulher do cara quis se deitar com ele, ele fugiu, ela falou, ele tentou se deitar comigo, né? Mentiu, né? Deu uma invertida lá. O cara ficou com raiva dele, mandou ele preso. Ele injustamente foi preso, ficou um monte de tempo preso. Ele não ficou preso 2 semanas, não, esperando audiência de custódia, não. Ele ficou preso um monte de tempo, não tinha audiência de custódia. Ficou lá, esquecido. Alguns dizem que é coisa de 7 anos, 9 anos, sei lá, não sei. Ficou lá preso, esquecido. A pessoa, o cara ficar injustamente preso 7 anos, 9 anos, injustamente. Deus se esqueceu de mim. Que Deus é esse? Né? Se fosse um de nós, talvez, né? Que Deus é esse? E Deus conduzindo tudo. Um dia esse cara tem um sonho e alguém lembra. Cara, tem um cara aí que interpreta sonhos, chama ele aí. Chamou. Cara, vem para cá, vem para trabalhar comigo de novo. O cara se tornou lá em cima, governador de tudo lá, comandante, né? Virou comandante. E aí, por ele ser o comandante, Deus abençoou o Egito, abençoou um país, uma nação inteira, porque ele era fiel a Deus, coração no lugar certo. Olha a jornada dele. Eu estou falando isso para você, assim, não foi fácil, né? É porque a gente lê de um versículo para o outro, parece que pulou um mês, mas às vezes pulou 10 anos, pularam 15 anos da vida do cara. E é isso que a gente está na luta. Deus está conduzindo a tua vida e a minha vida. Está cuidando disso. Agora, eu te perguntei aqui, você conhece a história da tua família de 200 anos atrás? Essa história aí durou 200 anos. Depois, quando parecia que Deus havia esquecido do projeto inicial, ele foi surpreendido, José, foi surpreendido. E subitamente retoma a trajetória. Observe que o procedimento dele permanece o mesmo: lealdade e fidelidade a Deus. Olha que legal, né? Deus agiu sobrenaturalmente e cumpriu cada palavra dita, mas ele permaneceu fiel e não sucumbiu à tentação da vingança ou da soberba, quando os irmãos dele apareceram lá, né? Ele poderia ter se vingado. Mata essa galera toda aí, que tudo vacilão, né?
Não. Ele não sucumbiu diante dessa tentação da vingança e da soberba. Olha que coração maneiro. E aí ele chama os irmãos, e abraça os irmãos choram com os irmãos. Os caras que prejudicaram ele, olha como esses caras prejudicaram ele. Mas ele entendia que aquilo ali fazia parte da linha do tempo dele. Então, assim, as pessoas que eventualmente nos prejudicaram, cara, faz parte da tua linha do tempo, da minha linha do tempo. Vamos embora. Deus está conduzindo a tua vida, a minha vida. Deus está cuidando disso aí. Fique em paz. Ele tem uma eternidade para a gente viver com Ele. Eternidade, cara. Vamos embora. Bom, pulei aqui demais, né? Cadê? Quero dizer para você o seguinte. O que nós precisamos fazer, então? Deixa eu só ver se tinha um... Daqui mesmo, da linha do tempo. José. Toda tarefa precisa ser subordinada ao propósito. Eu tenho falado sobre isso durante um tempo. Como é que eu então, entro nessa linha, nessa jornada, e eu consigo seguir num caminho de vitória, num caminho de avanço, né? Eu preciso cuidar disso. Ó. Toda tarefa precisa ser subordinada ao propósito. Tudo que eu faço precisa estar ligado a essa jornada, ligada àquilo que eu tenho como caminho, como jornada, como escolha. Você escolheu Jesus? Ou Jesus te escolheu? Jesus nos escolheu, né? Mas nós aceitamos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício e tal. Eu recebo o teu sacrifício. Pronto. As minhas tarefas, elas precisam ser subordinadas ao propósito da minha vida. Vou dar um exemplo. Se eu quero, e eu estou nessa fase agora da dieta. Sabe que eu gosto de correr, né? E aí, bati uma meta aí de corrida, em junho, consegui bater a meta. Graças a Deus, Senhor, obrigado pela força que tu me deu. Consegui completar uma maratona. Graças a Deus, 42. Lindo, maravilhoso. Mas depois disso eu fiquei preguiçoso demais, gente. Fiquei muito preguiçoso. Eu não consegui, parece que eu voltei lá para o final da fila. Fui correr hoje de manhã, já vinha, né, correndo. Mas hoje foi assim, um dia muito difícil. Está calor, não estava calor, abafado. Parece que eu voltei para o final da fila. O que acontece? E eu quero emagrecer agora, porque eu acabei engordando nesse período que eu fiquei preguiçoso. Bati a meta, eu fiquei preguiçoso. Se eu quero, bati o prato. Bati a meta, agora estou batendo pratos. Se eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer uns 6 a 8 para correr uma outra ano que vem. Se eu quero emagrecer 8 quilos, eu posso ficar comendo doce todo dia? Posso ficar comendo pão? Eu tenho que responder, né? Eu como muito doce e pão. Se eu bobear, se deixar assim, o que eu mais como é doce e pão. Eu não posso comer doce, não posso comer pão todo dia, toda hora, né? Eu tenho que organizar isso. Lógico, a gente tem que ter equilíbrio, não pode ficar doido, né? Mas eu preciso que a minha tarefa ela seja subordinada ao propósito que eu tenho, né? Então, eu vou organizar a minha vida de um jeito que a minha tarefa seja subordinada ao propósito. Eu falei isso numa coisa simples, que é uma fase que eu estou agora de fazer uma dietinha aí para dar uma secada. Certo? Também estou fazendo. Fiz 50, preciso fazer o quê? Malhar, puxar um ferrinho para ganhar musculatura, testosterona e tudo mais, né? Então, também estou nessa fase. Se eu quero ter uma velhice saudável, né? Forte, o que eu tenho que fazer? Começar a puxar os ferrinhos hoje, né? Começar a levantar uns pezinhos hoje, não é verdade? Estou dando um exemplo simples, né? Que é simples, mas gente, é uma dica, uma baita de uma dica. Se eu quero ter uma velhice boa, eu preciso fazer os meus exercícios. Preciso puxar um ferrinho para ganhar musculatura, porque a gente vai perder musculatura. Então, eu preciso criar uma poupança de musculatura, né? Para poder perder lá na frente. Está comigo nisso aí? Beleza? É tarefa subordinada ao propósito. Ou então, eu não tenho propósito. Então, esse propósito não está firme dentro de mim. Agora, vamos extrapolar isso para várias coisas, né? Se eu extrapolo isso para minha família, para minha casa, para as minhas finanças, a gente pode extrapolar isso para todas as coisas. Eu preciso subordinar as minhas tarefas
ao meu propósito, assim como José fez. José subordinou as tarefas dele, aquilo que ele fazia no dia a dia, ele era fiel, ele era leal, não é verdade? Subordinado ao propósito que ele tinha. Deus já tinha falado do coração dele e falou: sei que Deus vai me abençoar, Deus está cuidando de mim e tal, e vamos embora. Está comigo nessa aí, gente? Beleza. O resultado de um dia precisa ser o que queremos que esteja em nossa biografia. Tenho falado sobre isso também, né? Então, no final do dia, vou botar a cabeça no travesseiro. Aquele dia, eu preciso falar assim: poxa, eu quero que coloquem esse dia na minha biografia. Ah, então tem que fazer coisas grandes todo dia? Não, não necessariamente. Podem dizer só isso da minha biografia naquele dia: foi fiel e leal. Foi amigo dos seus amigos, cuidou bem da sua esposa, do seu marido, cuidou bem dos seus filhos, cuidou bem do seu trabalho, é um trabalhador. Está comigo nessa aí? É isso. Sabe, aquele dia, eu preciso botar a cabeça no travesseiro e falar assim: ó, eu quero que escrevam esse dia na minha biografia. Sabe? Não precisa ser uma coisa grande, é o dia a dia. E aí, eu vou vendo essa jornada se construindo na minha vida. É isso que eu estou falando para você. Eu preciso, para eu ver essa jornada se construindo, eu preciso cuidar desses detalhezinhos aí. Falando para mim também, tá? Eu estou pregando para mim, tá, gente? O nível de vitórias de uma vida está diretamente relacionado com o nível de crença que esse indivíduo exerce sobre as circunstâncias que vive. Então, se eu quero ver minha jornada crescendo, a minha vida vitoriosa, eu preciso exercer crença. É o nível de crença que eu exerço sobre as circunstâncias é que vão me dar um nível de vitória que eu tenho. Está comigo nessa aí, gente? Vamos lá, né? Mais uma. O nível de vitória de uma vida depende do alinhamento com a palavra de Deus que esse indivíduo exerce diante das circunstâncias que vive. Recebi uma palavra de Deus. E aí, o nível de crença e o nível de exercício dessa palavra que eu recebi vai dar um nível de vitórias da minha vida. E isso vai estar escrito na nossa biografia. Isso está ligado ao propósito que eu tenho na vida. Ok? Para terminar, eu quero te dizer isso aí. A gente vai orar daqui a pouquinho. Diz assim, ó, cada plano que Deus tem para a tua vida já tem a aprovação e os recursos necessários para se cumprir. Cada plano, cada propósito, cada coisa que Deus já falou contigo, já tem a aprovação e os recursos. Deus falou alguma coisa no seu coração? Ele já tem a aprovação e já tem os recursos para acontecer. Ah, pastor, mas eu não sei como isso vai acontecer, está tão distante. Não se preocupe com isso. José imaginava que ele ia ser o governador, que ele ia ser o comandante lá no Egito. Ele só fez aquilo que tinha para fazer. Sonhei e acreditei num sonho. Hello! Você que está me vendo aí no vídeo. José não imaginava que ele ia chegar nesse ponto, mas ele fazia uma coisa. Ele acreditou, ele sonhou e acreditou naquilo que ele sonhou. E continuou o procedimento dele, do propósito que ele tinha para fazer, sendo leal, fiel a Deus. E vamos embora. Essa é a nossa jornada. Uma jornada de fidelidade, de lealdade a Deus, às pessoas. E aí, nesse caminho, nessa jornada, a gente tem a aprovação e todos os recursos necessários para isso. Está comigo? Ó, planos de paz e avanço. Então, o que nós temos como sonho, como plano? O que é importante para a gente? É lógico que a gente pode citar algumas coisas materiais, né, algumas coisas, né? Eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria ter esse sonho e tal. Ótimo, maravilhoso. Mas o que nós queremos mesmo? Uma família feliz? Está autorizado. Um trabalho próspero? Está autorizado. Um ministério frutífero? Está autorizado.
em uma satisfação pessoal, uma vida de satisfação, está autorizado para mim e para você. Essa é a jornada que Deus planejou para a gente. Você pode ficar de pé? A gente orar? Quero orar junto contigo. Como eu falei para você, eu não sei o que aconteceu na minha família há 200 anos atrás, como, né, a gente tem esse relato dessa família, ou há 100 anos atrás, ou até 50 anos atrás, 30 anos atrás. Tem gente que não sabe. A minha esposa, por exemplo, não sabe o que aconteceu na família dela há 50 anos atrás. Ela é adotada, ela não sabe, ela não conhece os pais biológicos, ela não sabe o que aconteceu, por exemplo. Mas é uma coisa ela sabe, ela foi adotada por uma família cristã que trouxe ela para servir a Deus, e ela está aí servindo a Deus junto com a gente. A gente não sabe qual seria o caminho dela, né? Se ela não tivesse sido adotada. Mas uma coisa eu sei, Deus conduziu esse caminho. Ainda se deu bem, né? Casou bem pra caramba. Brincadeira, eu que casei bem demais, poxa. Graças a Deus, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado. Gente, nossa vida é isso aí. Tem uma linha de condução para você. Deus está conduzindo isso aí, está cuidando de você. As pessoas que nos prejudicaram, os nossos erros, tudo isso está na nossa linha. Tem coisa que não tem como apagar, né? Mas toda vez que a gente resolve caminhar essa jornada, Deus faz um caminho para a gente novo e faz coisas novas. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim: vocês não estão vendo? Eis que faço coisas novas. Está surgindo aí novo para vocês. Vocês não estão vendo coisas novas? Eu quero orar junto contigo, pedindo a Deus que Ele possa revelar tudo isso que nós falamos hoje à noite. A gente fala, né? Eu dei uma resumida boa, falei um pouco mais rápido, porque isso é uma... Eu tenho estudado sobre isso, tenho lido sobre isso. E aí dei uma resumida boa para você poder ganhar tempo aqui. Mas que Deus possa revelar isso no teu coração, porque a palavra de Deus ela é assim. Ela sai de um jeito, ela chega no teu ouvido de outro, e ela processa aqui dentro e produz frutos. Produz. A palavra de Deus produz. Eu vou orar pelo que essa palavra vai produzir dentro de você. Tá bom? Beleza? Pai, obrigado, Senhor. Se quiser pôr a mão sobre o seu coração, põe aí a mão no teu coração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu tens conduzido a nossa vida, Pai. Existe uma jornada, um caminho da minha vida particular, da minha vida pessoal, que cruza, Senhor, que encontra com outras vidas, que encontra com outras pessoas. Encontrou, somos contemporâneos. E esses encontros divinos, Pai, esses encontros nos fazem crescer, nos fazem avançar, Pai. Esses encontros, Pai, eles fazem parte da nossa história, da nossa linha do tempo, Pai. E essa linha do tempo, eu não sei quanto vai durar 80, 90, 100 anos, não sei. Aqui. Mas o que nós queremos, Senhor, é ser eficientes durante esse tempo, Pai, que estivermos aqui junto com outras pessoas, para que a nossa linha do tempo, a nossa participação nessa linha seja uma participação efetiva, eficiente, eficaz, para abençoar outras pessoas, para cumprir o Teu propósito, Pai, o Teu chamado. Senhor, então cuida de nós, Senhor. Vai falando no nosso coração, traz essa revelação ao nosso coração. Senhor, vendo a vida de José, Pai, quantos desafios, quantas lutas, coisas bem graves, coisas bem difíceis.
E ele superou todas elas, Pai, porque o coração dele não estava nessas coisas. O coração dele estava no sonho que tu deu ao coração dele, Pai. Eu te peço, Pai, desperta-nos, a mim e aos meus irmãos, para o teu sonho, o teu plano, o teu propósito, para que a gente possa viver com os olhos no teu propósito, com os olhos na jornada, Pai, com os olhos no caminho, Pai. Não vamos olhar para o lado, para fora do caminho, nós vamos continuar olhando para o caminho. É isso que nós queremos declarar, Pai. Então eu te louvo, Pai, te agradeço e abençoo, Pai, cada pessoa que agora está orando comigo, está recebendo essa palavra, em nome de Jesus, que você diga amém. Isso, aleluia, graças a Deus. Isso, aplauda ao Senhor.